O poder dos florais no puerpério, ou em toda a nossa vida. Eu tenho certeza que essa conversa com a Flávia Desen, que é uma terapeuta maravilhosa, incrível, já esteve aqui com a gente falando sobre a homeopatia e eu convidei ela então para falar sobre os florais, né? E especialmente a gente vai fazer esse recorte, né, para falar sobre esse assunto nesse comecinho da vida, né? Como que esse recurso pode ajudar as mães com os bebês nessa travessia do pós-parto, da matrescência, do puerpério. E aí eu chamei novamente a Flávia, né? Porque já veio aqui para dar uma aula pra gente sobre homeopatia. Ela também é mãe, eu não vou falar muito dela, que eu vou deixar ela aqui se apresentar. Mas estou muito feliz e antes de chamar ela, porque eu já sei que ela está aqui. Oi, Flávia. É, Queria compartilhar, né, uma história que fez muito sentido, assim, né, com relação aos florais, né? Compartilhei até nos stories, mas queria deixar aqui registrado que quando eu tinha lá os meus 12 anos, eu fui fazer um tratamento, né? Porque eu tinha muita bronquite e nada tinha dado certo até então. E eu tinha feito várias outras coisas. A minha mãe já tinha me virado do avesso, levado em vários profissionais, até que a gente encontrou uma profissional maravilhosa que usava vários recursos: reiki, acupuntura, cromoterapia, é, medicina ayurvédica e os florais, assim. Então eu lembro que quando eu cheguei lá, gente, eu tinha 12 anos, né? E sofria de bronquite, de ter que ficar, assim, sem dormir, com o inalador, sentada, porque se eu deitasse, realmente ia me faltar ar. E aí eu conheci, né? Fui apresentada a essa mulher maravilhosa, essa bruxa, Rosi, o nome dela, nunca mais esqueci. E ela sempre me dava, né? Eu tinha consultas semanais, foi um tratamento bem intenso. E ela me dava aquele floralzinho que me acompanhava, assim, né? Então, é... e ela usava o mesmo tipo de floral que a Flávia vai falar aqui também. E, e foi de fato algo que marcou a minha vida, porque é muito, muito poderoso. Eu acho que esse é um recurso que todo mundo tem que conhecer, porque ele tá mais acessível, assim, mas a gente precisa entender como é que isso funciona. O que, que é esse floral aí, né? Então eu vou chamar a Flávia para estar aqui com a gente. Linda. Ah, Eba, Oi, tudo bem? tudo bem? Ai, parece que nós combinamos o cabelo de lado, meu Deus, que sintonia. Uma para cada lado. É, tudo bem? Sim, tudo ótimo. A hora que eu entro na sua live, eu acho que daí eu começo a ver do começo, é engraçado. Aí você me chamou, eu não tava na parte que você me chamava ainda, Entendi. Ah, vai entender, né, essas questões tecnológicas. né? Bom, primeiro que alegria, né, ter aqui você de novo. É uma honra, porque é uma grande professora, assim, para mim nesses assuntos. É, Gosto da maneira que você traz, com essa leveza, que eu acho que justamente é também é, esses recursos, né, da homeopatia, do floral, de fato são para trazer leveza, né, para nossa caminhada e de forma assim leve mesmo, né, homeopática, mas assim com um poder que a gente não tem ideia, as pessoas não têm ideia do poder que é, que são, né, esses tratamentos. E eu acho que muito tem a ver com a falta de conexão nossa com a nossa natureza, né? Porque o floral, a homeopatia, vai entrar em contato com essa nossa real natureza, de quem a gente é, né? E vai colocar essa essência assim mais em evidência,
vai fazer esse reencontro da gente com a gente, sabe? Assim que eu vejo, assim que eu senti também. Eu tô falando aqui da minha experiência, de como eu senti usando, né, esses recursos na minha vida e com a minha filha e tudo mais. Então, bem-vinda. Fala aí quem é você, né? E engata aí no que você quiser trazer pra gente. Porque o convite foi falar sobre os florais nesse recorte, né, do puerpério, mas eu sei que a gente vai ampliar e falar sobre os florais, né, qual que é a potência deles pra gente. Então, bem-vinda, é contigo. Obrigada, Isa. É sempre um prazer. Eu amo, amo, amo fazer live com você. É uma delícia. A gente viaja, a gente fala de bastante coisa, a gente fala muito, muito aprofundadamente, assim, sobre a gente, sobre as nossas essências, né? E eu acho bem legal isso, é uma delícia. Bom, eu sou a Flávia, eu sou mãe do Mateu e do Lorenzo. O Mateu faz 7 anos essa semana, ele tá super animado. O Lorenzo tem 2 aninhos. Eu sou doula, educadora perinatal, e sou terapeuta naturalista, homeopata, floral. E tô aí, é possível que eu volte para psicologia perinatal também, então vou aliar, vou afunilar um pouco as coisas. E é engraçado, assim, os florais chegaram na minha vida, assim, meio que sem querer, sabe? Não, não fui eu que os procurei. Foi tão interessante. Eu já tinha usado quando eu era criança, fiz algumas consultas com uma fono, eu era bem criança mesmo, e eu lembro que ela me dava uns florais, e ela desenhava no rótulo, assim, ela colocava meu nome, ela fazia um desenho, cada rótulo era um desenho, assim, lindo, nossa, era muito bonito. E eu tomava aquilo, eu não sabia o que eu estava tomando, ela só me dava o vidrinho e eu ia embora para casa e tomava. E era muito legal, e depois eu descobri que eram os florais, né? E quando eu comecei a fazer o curso, na verdade, foi a minha mãe que falou, Flávia, tem um curso, eu já procurei saber de tudo, já sei o valor, já sei as datas, eu acho que você vai adorar, tem tudo a ver com você, e eu acho que você tem que fazer. A minha mãe chegou assim, eu falei assim, nossa, então tá bom, né, vamos lá. E eu sempre fui muito assim vamos, alguém me convida para qualquer coisa, eu vou lá e faço, assim. Sempre fui muito de ir em qualquer convite, assim, até em furada eu ia. E aí eu comecei a fazer o curso e no primeiro dia, assim, eu cheguei em casa e ela, e aí, o que você achou? Eu assim, meu Deus, me apaixonei pelos florais. E eu falei assim, é um dos cursos que eu mais estou amando fazer. E adorei, assim. E é completa, uma completude e é um equilíbrio que traz pra gente, assim, que me deixou muito animada para trabalhar com isso, né? E daí eu comecei devagarzinho, devagarzinho, trabalhando, atendendo as amigas, né? No começo eu não cobrava, eu falava, não, vamos, olha, isso pode te ajudar. Atendi o pessoal do trabalho, né? Dava uns florais ali e ali. E aí depois eu comecei a me profissionalizar, né? Então eu fiz o curso no Bach Center da Inglaterra mesmo, lá do Instituto Bach. E aí me formei e aí comecei a trabalhar com isso. E a cada atendimento assim nossa, eu descubro uma nova vida, uma nova pessoa e novos usos para os florais, sabe? É muito interessante, assim, eu sou completamente apaixonada pelos florais. E o uso dele... pode falar. O Não, uso eu dele... ia falar Não. sobre, assim, que você fale sobre o uso, assim, para que serve, né? Assim, para que você usa. Mas Uhum. também, em algum momento, você falar sobre a diferença dos florais, né? Assim, porque tem os florais aí que estão aí na farmácia, né? Que são prontos já com Sim. uma coisa bem Aham. pontual, né? Aham. Florais Sim. para ansiedade, Depressão, do estudante, tem isso. bastante. E aí eu sei que você não trabalha com esses, né? Você trabalha com Não. outros. E aí eu queria que você Aham. falasse um pouquinho também em algum momento dessa diferença. Uhum. Então, os florais, eles tratam as questões emocionais. Então, o Dr. Bá desenvolveu esse sistema floral como englobando todas as questões mentais nossas, né? E aí a gente pode fazer as combinações de florais e para cada pessoa isso vai ser personalizado.
né? Essa questão dos florais que já estão ali na farmácia, né? Geralmente tem, né? Ah, o floral do estudante e tal. É, dos que eu tenho visto, assim, eles são uns florais de bar. Então, eles juntam várias essências florais e colocam nesses vidrinhos, assim, que, por exemplo, são assim, geralmente os estudantes precisam de tal, tal, tal essência. Mas não é muito garantia que você vai precisar de todas. Então, pode ser que, vamos supor, daquelas 6 essências que estão no vidrinho, você precise de uma só e as outras não vão fazer efeito. E aí, mas de qualquer jeito, se der certo de você precisar de uma ou várias daquelas, aquilo pode te ajudar, né? Então, assim, eu sempre dou preferência para comprar em farmácias que têm os florais originais. Esses que estão ali no balcão, eu não sei se eles foram feitos com os florais originais, né? Já aconteceu. Por que que eu sempre procuro os originais? Tem várias linhas aí, várias marcas, né? Eu chamo de marcas paralelas. E tem o original do Bacenta. Já aconteceu de eu tratar a paciente, a cliente, né? E ela falar que não tá funcionando muito, não tá dando certo. E aí eu falei, então troca de farmácia. E aí ela trocou, e depois nós descobrimos que aquela farmácia não trabalhava com os florais originais. Então, assim, eu costumo sempre orientar, quando a pessoa vai comprar, ver se a farmácia trabalha com os florais originais Uhum. ou se esses que a pessoa pode comprar, que a pessoa pode comprar lá no balcão, se são feitos com os florais originais, né? Às vezes você entra no site ali daquele produtor, você consegue saber. Mas como eu falei, aquilo lá não vai ser personalizado para você, né? Uhum. Como o sistema floral é um sistema. O Dr. Bach, ele criou o sistema para que a gente possa aplicar na gente mesmo. Não é necessário ter uma receita, uma indicação para poder comprar o floral. Então, qualquer pessoa pode ir lá, estudar. Eu fui ler agora, a internet é muito fácil. Eu li um livro sobre os florais, então eu acho que eu preciso daquele, daquele. Beleza, vai lá na farmácia e pede o seu vidrinho de tratamento. Então, não tem esse problema. E o Dr. Bach fez um sistema fácil e simples para que a gente possa se curar, né? Ele tem um livro que chama Cure-te a ti mesmo, e é bem essa a essência, assim. Não é necessário que seja indicado por alguém, qualquer pessoa pode ir comprar, mas desde que você estude, você não vai olhar e falar, esse nome é bonitinho, e aí eu acho que ele vai me ajudar. Desde que Sim. você entenda, estude um pouco, leia um pouco sobre cada essência. E aí você pode usar por você mesma, entendeu? Uhum. É bom também por isso. Ah, entendi. Nossa, que legal isso, assim, essa parte eu já não sabia que era assim, né? Que dava pra gente, vou lá e vou fazer o meu Sim, floral, assim. Então, de fato, é algo que tá aí, bem disponível, bem bem. disponível. E Uhum. De eu fácil lembro. acesso, não é muito caro, sabe? Exato. E eu lembro quando eu ia nessa terapeuta que eu tava contando a história, é, e que ela fazia um exercício que era tão interessante, assim, a gente faz isso um pouco também quando vai usar, eu faço, né? Fazia, agora não tenho feito mais porque já conheço os óleos essenciais, né? Você pega o óleo essencial e na outra mão você faz assim. E daí a pessoa tenta abrir, né? E Tipo uma dependendo. técnica de hipnose, assim, tem algo nessa Tem linha. no Teta Healing também, para questão de crença, a gente faz às vezes, né? E eu lembro quando ela fazia isso comigo, ela falava: pega esse vidrinho aqui. Aí eu segurava, Segura. dela faz assim. Aí ela tentava abrir, né? E às vezes, assim, dependendo se ela conseguia abrir com facilidade ou eu conseguia ter muita força, ela sabia se era para usar aquele ou não. E eu achava aquilo, meu Deus, gente, é muita bruxaria esse negócio. Mas assim, mas ao mesmo tempo, né? Depois, lógico, eu tinha só 12 anos. Mas quando eu lembro disso, eu lembro desse afeto, assim, sabe? Que parece que você carrega Uhum. aquele vidrinho, que é diferente de carregar um remédio, sabe? Um remédio, Sim. assim, alopático e tudo mais, né? Assim, é uma coisa que você sente que, assim, primeiro, como você falou, né?
ela foi feita para mim. É como a Exato. homeopatia, né? A minha homeopatia Uhum. de fundo. E aí a É. gente carrega aquilo de um outro jeito, né? Agora, eu queria também que você falasse um pouco, assim, a gente pode ir lá, a gente vai estudar, a gente vai lá mandar fazer, manipular o nosso próprio floral, dependendo do momento em que a gente tá usando. É, mas assim, eu queria que a gente entrasse agora nesse assunto que eu convidei você, assim, como você tem percebido, né, o uso desse recurso dentro do puerpério? Para que as mães vão procurar ou para que você acaba indicando mais esse uso do Uhum. floral? Assim, o bebê pode tomar ou é a mãe? O que tem nessa composição? É tipo a homeopatia que vai álcool, daí quem que toma, né? A mãe que toma para o bebê enquanto está alimentando, amamentando, enfim. Queria que você falasse um pouquinho do floral nesse universo, né? Como que a gente usa. Uhum. Então, você falou lá da sua terapeuta, é tão interessante assim, porque eu, particularmente, eu trabalho muito com a minha intuição, né? Então, às vezes, eu demoro, às vezes, até um tempo para me conectar com a pessoa que eu tô atendendo, por isso as minhas consultas são longas, assim. E aí, geralmente, quando eu me conecto com a pessoa, começa a vir as essências na minha cabeça, assim, eu só anoto, assim, só anoto, ah, veio tal, tal, tal. E no final da consulta, quando eu vou lá estudar o caso e ver, assim, quais as essências realmente a pessoa precisa, geralmente são aquelas que vieram na minha intuição. Então, tem muito disso, assim, da gente sentir e de também estar conectada com aquelas flores, com aquelas essências, sabe? Sim. Eu, pessoalmente, eu me sinto muito conectada, assim, às vezes eu tô em alguma situação em que eu não tô com floral em mãos, assim, e aí eu fico pensando naquele essência, eu fecho o olho e fico pensando, fico me imaginando tomando, pingando na boca, e aí eu dou uma melhorada no sentido daquela essência, assim, é muito interessante, eu gosto bastante de trabalhar nessa linha, assim, mais intuitiva, né? E os florais, assim, pro puerpério, meu Deus, é muito bom. Porque assim, os florais, eles tratam as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa personalidade. Ele meio que, eu falo que ele lapida a nossa personalidade, né? Então a gente tem assim, florais que são situacionais e florais de personalidade nosso. Pode ser qualquer um, por exemplo, um floral situacional meu pode ser um seu de personalidade, né? E aí, assim, quando é de personalidade, a gente usa ele por um tempo maior, e quando é situacional, a gente usa até acabar aquela situação, né? Uhum. Então, é bem interessante que os florais, eles não tratam especificamente o nosso físico, mas eles tratam o físico através do emocional, né? Então, vamos supor, uma gastrite que tem uma origem nervosa. Então, a pessoa tá lá, nervosa, o floral não vai tratar a gastrite, mas a gastrite vai melhorar porque a pessoa deixou de ter as crises nervosas. Então, ele atua no físico, equilibrando a nossa mente, as nossas emoções, né? E lapidando a nossa personalidade. E no puerpério, eu vejo muito os florais que são para situação, né? O que acontece, né, no puerpério, né? Então, geralmente o que eu vejo que chegam para mim, por exemplo, essa mulher, ela tá ou num baby blues, ali numa não é, baby blues não é uma depressão, mas ele tem umas características meio depressivas, assim, que a gente tá triste, não sabe por que é, que a gente tá com vontade de chorar, não sabe por que é. Então a gente entra com os florais para tristeza, melancolia, depressão. Tem algumas essências que dá pra gente trabalhar a questão da família, que tem uma influência negativa, digamos assim, a sogra, a mãe, que às vezes vem, a sociedade que dá os pitacos, tem que amamentar no peito, tem que dar chupeta, tem que dar mamadeira, não pode dar chupeta, não pode. Então, tem um floral também que eu amo, que eu acho que é muito próprio para essa fase, não só essa, mas especialmente para a fase do puerpério, que é o walnut, que ele meio que blinda a gente, sabe? Ele faz, eu falo que ele faz um campo de força. E Uhum. ele nos protege contra essas influências externas. Esse mesmo floral, ele trabalha as nossas dificuldades com mudanças. Então, ele é perfeito para essa época, porque é uma época que sua vida mudou,
né? Se você não era mãe, você agora é mãe. Se você era mãe de um, agora você é mãe de dois. A vida mudou, a situação mudou, a família mudou. Às vezes a mãe vem para ficar um tempo. Então é uma situação de muitas mudanças. Então eu percebo que esse é um floral que eu uso bastante, por essas duas características dele, né? Isso tudo eu tô falando de floral para mãe, tá? Então, assim, a mãe pode tomar, a gente tem que tomar bastante cuidado com os conservantes, né? Então, para mãe, para um adulto, a gente pode usar o brand, e a gente geralmente usa 30%, mas dá para usar 20% ou a 10%. Eu não gosto de dar sem nenhum conservante, porque dura assim 2, 3 dias na geladeira, e daí você vai lá, você vai perder quase o vidro inteiro, né? Ai, Então eu dou mesmo com pouco conservante, ou se a pessoa não puder com álcool, né? Porque o brand tem álcool, eu manipulo com a glicerina, dá para fazer com vinagre de maçã também. Não fica um gosto muito bom, mas dá, sabe? E eu gosto também de pedir para a pessoa diluir um pouquinho de água, caso esse álcool, a glicerina, porque a glicerina é bem doce, né? Caso a pessoa não goste desse sabor na boca, né? Tanto do álcool quanto da glicerina, eu peço a pessoa diluir um pouquinho, que daí também não tem problema, né? No caso, para os bebês, bebê em aleitamento materno exclusivo, né? Que o bebê não ingere água, a gente tem algumas opções. A gente pode fazer um floral com uma porcentagem baixa de conservante, pode ser no brand, às vezes 5%, às vezes 10%, e mesmo assim diluir, ou na glicerina também. A glicerina, ela requer a porcentagem mínima dela para ela ser um bom conservante é entre 30% e 40%. Então, a glicerina não dá para a gente diminuir muito, porque daí ela não vai ter função como conservante. sim. Mas, de qualquer forma, eu gosto de pedir para diluir para o bebê. Então, vamos supor, você pinga lá as 4 gotinhas num goliquinho assim de água, e dessa água, você pega uma gotinha, pega um outro conta-gotas, né, ou uma colherzinha, e daí você pode pingar 1 ou 2 gotinhas dessa água na boca do bebê, né? Porque o bebê não vai estar ingerindo água, às vezes você pinga uma gotinha, né? Uhum. Ou também a gente pode pingar o floral de tratamento, né, da pessoa no umbiguinho, né, de tratamento tudo daquele bebê. Pode pingar no umbiguinho, né? Porque o umbigo tem toda essa conexão entre dentro, fora, né? É uma porta, né? E como ainda no puerpério aquele umbigo ainda está cicatrizando, ainda tá meio, é uma conexão meio aberta ali. Eu uso também, às vezes, pingar no umbiguinho, quando eu dou sempre a opção para mãe, sabe? Sim. Tem mãe que fala assim, não, não quero nem dar uma gota de água pro meu filho. Então, vamos pingar no umbigo, vamos passar nas têmporas, dá para passar no pulso também, Uhum. na nuca. Então, assim, pela pele a gente consegue absorver também, né? Ai, que E legal. aí, nesse caso, pela pele a gente já não tem não tem tanto esse problema do conservante. E aí, Uhum. com crianças maiores, ou, por exemplo, crianças que usam fórmula, dá para pingar dentro da água que você vai fazer a fórmula, não tem problema. Não é igual a homeopatia, que a homeopatia a gente não pode misturar com nada, nem com comida, nem com bebida e nem com outra homeopatia, né? A gente tem que sempre Sim. dar uns minutinhos ali de intervalo. O floral não. A gente pode pingar na água, no chá, no café, na fórmula infantil. Dá para mãe ordenhar o leite, pingar o floral e dar o leite de novo para essa criança, para esse bebê, né? E Uhum. aí, para as crianças, para os bebês, né, que não estão em aleitamento materno ou que já estão na introdução alimentar, dá para, né, colocar na aguinha deles, ou dá para. E aí, nesse caso, a gente também pode fazer, por exemplo, com a glicerina, mas tem famílias também que não querem usar muito a glicerina por conta do paladar, né? Para a criança não ficar com aquele paladar adocicado na boca, e aí então a gente pode diluir em outra substância e dar para a criança, né? Eu falo assim, tudo tem jeito. Olha, a gente se organiza e dá para fazer. Essa história do umbigo, gente, eu não sei se as pessoas sabem, né? Porque até eu passo. Eu passo óleo de coco no umbigo.
né? A gente tem uma conexão ali, porque o umbigo ele conecta muitas coisas lá dentro, né? Pensa que era por Nossa, ali que a gente se alimentava, né? Então, tudo. Vinha tudo por ali, né? tem várias práticas, né? Tem várias pessoas que falam dessa prática, né? De você limpar o umbigo, hidratar, passar óleo de coco, passar outro, A gente fala passar de tampar o umbigo, né? Para as influências. Tem, tem, sim, tem algumas às pessoas vezes que fazem. às vezes eu ponho assim uma pedrinha, assim, ponho Eu um também já coloquei, colocava. quando eu preciso ir Aham, para eu preciso ir para algum lugar assim que é mais difícil, que é mais ou pesado. que é Aham. pesado, que as conversas vão ser densas, né? Então, e o floral também pode ser um recurso, né? É tão interessante a gente pensar nessas maneiras, né, da gente Uhum. se munir, né, com esses recursos que Sim, como os florais têm esse acesso mais fácil agora, né? fácil. Eles estão Uhum. sendo mais divulgados, né? Na minha época, lá com os meus 12 anos, gente, eu tô com quase 40, né? Então, Né? eu lembro, inclusive, que eu ia pra escola e era uma escola super alternativa, assim. Mas eu meio que dava uma escondida, assim, sabe? Ah, eu vou lá tomar o meu floral, sabe? Porque Uhum. assim, eu tinha um óleo essencial também que eu passava no pulso, que era pra destrancar o meu nariz, assim, sabe? E era um cheirão forte, assim, de cravo, com não sei o que, com um monte de coisa, porque eu tinha muita rinite. E aí chegava o inverno, chegava a primavera, as flores e tal, e eu ficava com aquilo. Gente, aí eu, né, tinha apelido na escola, né, de ser a menina que ficava cheirando essas coisas. Chimosa. Lá vem aquela menina com cheiro de grama. Mas aí no fim as pessoas foram olhando para isso assim, nossa, ela é outra pessoa, porque, né, de ter aquele óleo assim, era uma coisa, né, uma calma. Então todos esses recursos, sejam os óleos essenciais, os florais, a homeopatia, fechar o umbigo com um esparadrapo e uma pedrinha para proteção, né? É, são coisas que às vezes passam despercebido e assim muitas mães, né, no puerpério, num desespero tão grande, às vezes podem dar Uhum. um ter esses recursos ali na mão, né? Eu queria que você me falasse por uma questão bem de curiosidade, né? Porque volta e meia eu uso, mas eu queria que você falasse sobre o rescue. O que que é Ah, ele é esse maravilhoso. o que que é esse rasco? É que quem conhece floral sempre, em algum Já usou o momento, fala, resto. já usou o rasco, né? E porque de fato, assim, parece que ele pega a tua mão lá, que você tá lá no buraco, ele Uhum. pega da mão e fala, tô aqui contigo, assim. Sim. Que Ele é é esse muito rasco? coringa. Que é isso, Então, o né? Rescue, ele é uma junção de 5 essências, né? E aí o Dr. Bach desenvolveu essa forma, ele é uma fórmula, né, floral. E ele desenvolveu essa fórmula como um coringa mesmo, assim. Ele juntou aquelas essências no sentido de fazer um floral que servisse para várias coisas, que servisse para gente, para tirar a gente daqueles momentos de desespero, de emergência ou de ansiedade antecipatória. Assim, ele serve para muitas coisas. Eu falo que é um coringa e eu ando com rescue na bolsa, assim. Nossa, eu falo se eu saio sem o rescue, eu meio que saio pelada. Que dá um medo sair sem o rescue. Ele é muito coringa, assim. Então, ele serve, por exemplo, para situações assim, ai, sofri um acidente, ou então, ai, passei por uma reunião muito pesada. Tanto situações, assim, emergenciais, ai, caí, bati, me machuquei, levei um susto, né? Ele serve, e ele serve também, assim, por exemplo, ai, eu tô com dificuldade de dormir, toma um resto. Ai, tô muito ansiosa por causa de uma live que eu vou fazer, tome o resto. Então, assim, ele Mas serve. ele é bem pontual, assim, né? Não é uma coisa que a gente fica usando todo dia, assim, né? Não necessariamente, você pode usar. Uhum. Você pode usar o Rescue junto com o floral de tratamento, né, por um tempo. É interessante que, assim, quando a gente está muito mal, que daí a gente tem vontade de fazer o ataque ao kit, né, que a gente olha os florais e fala assim, eu preciso desse, eu preciso de todos. A gente para, e toma um rescue. Toma um rescue por algumas semanas, alguns dias ali, e ele vai dar uma abaixada, ele vai dar uma clareada no caso, e aí a gente volta.
a avaliar e analisar para ver o que realmente a gente está precisando. Porque, assim, às vezes na hora do desespero a gente tem a sensação de que a gente precisa de todos. E quando você vai Uhum. ler, você fala assim, nossa, eu acho que eu preciso de todos mesmo. Porque, assim, em vários momentos da nossa vida a gente já passou por aquelas situações. E o Rescue, ele dá essa acalmada, sabe? Assim, na água. E aí você consegue ir lá enxergar o reflexo e ver quem realmente você é e o que você está precisando naquele momento. Mas o Rescue, ele pode ser, por exemplo, usado também a longo prazo. Quando a pessoa, assim, está muito mal, eu geralmente dou um floral de tratamento e dou um Rescue também, para ele ser tomado junto com o floral. Então, 4 vezes ao dia, 4 gotas, né? Para ele ser tomado, assim, diariamente e por um tempo. É, por exemplo, assim, as pessoas que têm depressão e que têm crises recorrentes, assim, então, aí eu sempre oriento a pessoa a ir tomando o Rescue até ela não quiser mais. Até Uhum. ela achar que ela já não vai mais ter crises. Porque isso também vai te proteger para que você não tenha mais a crise lá na frente, né? Então, ele pode Sim. ser tanto tomado pontualmente, né? Nessa situação específica, estou precisando do Rescue. Como ele Sim. pode ser tomado como um tratamento também, né? Uhum. E por isso eu falo, às vezes a pessoa assim, eu não sei o que que eu vou escolher, eu não sei o que tomar, tome o Rescue, tome por um mês ali, depois a gente senta e conversa de novo, Sim, porque daí sim. já dá uma clareada, assim, clareia um pouco o caso, sabe? Pra gente poder se ver melhor, entendeu? Uhum. E é exatamente essa sensação que eu tenho quando eu tomo Rescue, assim, parece uma nuvem negra, densa na minha frente, uma tempestade, que eu não tinha como passar, Dissipada, e o né? Rescue, assim, ele dá uma clareada mesmo, assim, olha, tem um caminho, você vai fazer esse caminho, mas, assim, dá pra clarear e dá pra ir um passo de cada vez, assim, ele tira um pouco esse Sim. desespero de, às vezes, passar por uma situação difícil, que foi das vezes que eu tomei, né? Quando eu tinha que tomar uma decisão, quando ia ter uma Aham. mudança muito brusca, quando eu precisava realmente decidir algo que era difícil, assim, e eu não conseguia ver as possibilidades e as consequências. Ai, meu Deus, minha vida vai acabar, porque eu não sei qual decisão tomar. E outra coisa, né? Sim. Pensando nos bebês, nas mães com os bebês, é, como é que você sente assim que a mãe ela procura e olha assim de uma forma mais da situação, daquele momento, usa durante aquele momento e ok, daí sente que passa. E assim, a mãe é que vai dizendo o quanto ela sente de usar ou também queria que você me falasse assim, deixa eu clarear, né, a minha pergunta. Quando as mães, famílias, enfim, vão procurar, né, o uso dos florais, eu não sei se elas vão procurar o uso do floral ou vão procurar você, né, uma terapeuta. E aí você também vai Socorro. conversando das possibilidades que tem, né? Mas como você tem visto, né, o retorno do uso dos florais, as pessoas retornam e falam, eu tô assim, o que que você me indica? Porque eu Uhum. acho muito importante ter alguém que a gente possa ir, né? Claro, como você falou, é possível você ir lá, estudar e você se automedicar, né? Se autocurar com os florais e fazer os seus próprios florais, né? Que é um campo muito aberto e acessível para as pessoas. Acessível, né? Entre aspas, mas assim, tá aí disponível. Uhum. Mas assim, se eu tenho uma referência, eu vou lá, Flávia, tô assim, assim, assado. O que que você me indica? E o que que você tem visto de retorno, assim? O que que as pessoas têm falado dos Uhum. florais? Então, é interessante, né? Que às vezes, assim, eu vejo por mim, assim, às vezes eu tô numa crise, assim, e eu sinto que eu não tenho capacidade de me avaliar naquele momento para ver o que eu preciso, e aí eu vou e procuro um profissional, sabe? É engraçado que aconteceu isso, assim, há uns tempos atrás, assim, e eu tomava homeopatia e falava assim, essa tá me ajudando, mas não tá ali, né? E aí eu convoquei as minhas amigas terapeutas homeopatas e a gente se reuniu e elas avaliaram o meu caso, elas me atenderam, assim, em conjunto, e aí chegamos à conclusão em conjunto, assim, e tem sido muito bom.
Então eu percebo que às vezes, quando a gente está em condição de ir lá olhar, essa essência me serve, essa também me serve, a gente consegue ter um discernimento, assim, não, essa não me serve, né? Mas geralmente no puerpério a gente está assim, mais confusa do que isso, isso é consciência, digamos. Uhum. Então é muito difícil. E geralmente as mulheres chegam, não só elas que estão precisando, mas os irmãos mais velhos, os maridos, sabe? E eu acho bem interessante que às vezes assim a mulher faz o atendimento para ela e para o bebê, ou para ela, para o irmão mais velho, ou para os três, né? E aí ela sempre fala assim, então, meu marido, ele não tá muito bem. Você acha que ele pode tomar alguma coisa? Eu falo, pode. Toma o Rescue. E daí, assim, eu falo, compre o Rescue, além dos florais de tratamento. E aí a família toda vai usar o Rescue naquele momento. E a família toda vai se equilibrar junto. E Sim, eu vejo muita dificuldade, assim, no pai vir me sim. procurar, assim, é muito raro. Eu não tive ninguém, pra falar a verdade, assim. Geralmente, assim, o meu marido, então às vezes a mulher consulta pelo marido ou pelo pai, assim, ela convence o marido ou convence o pai a fazer uma consulta, né? Ou nesses casos em que a mulher também vem assim, eu preciso de uma orientação para o meu marido, e aí a gente faz esse tipo de orientação, sabe? Uhum. O engraçado é que o retorno, assim, é muito. Tem gente que usa por um mês, e aí eu gosto sempre de acompanhar, assim, bem de perto. Então, de vez em quando eu mando mensagem, pergunto, e aí, fulano, como é que tá indo? Tá tudo bem, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, tô ótima, não, tô muito bem e tal. E o que que acontece às vezes? A pessoa nunca mais volta. Nunca Aham. mais, digamos assim, ela some. A pessoa só fez uma consulta, melhorou e sumiu. E aí, um tempo depois eu vou lá tentar entender, converso com ela. Não, eu fiquei bem, nossa, eu tô ótima, e senti que eu não tô mais precisando. Então, isso acontece bastante. E às vezes acontece assim da pessoa voltar lá 6 meses depois, um ano depois, fala assim, nossa, eu melhorei muito naquela época, mas agora eu tô mal de novo, então eu acho que eu preciso de novo. Uhum. Uhum. E também tem as pessoas que fazem o tratamento, né, floral por um tempo mais longo. E aí também é meio que a gente se dá alta sozinha, sabe? Sim. Os florais, eles trabalham a gente assim, como as camadas da cebola, sabe? Né? Já deve ter ouvido essa história, né? Então a gente trata o que tá ali mais aparente, o que tá ali, né, aparecendo ali, né? Que tá fácil de ver. E daí, conforme a gente vai tirando aquelas camadas, vão aparecendo outras, né? Então, às vezes, só tirar uma camada para aquela pessoa tava bom, tava suficiente. Só tirar ela daquela crise. Então, tirou a Aham. pessoa da crise, ela consegue depois, com os próprios recursos, é, seguir, né? E tem pessoas que precisam, né? Conforme você vai percebendo outras camadas, a pessoa precisa olhar para aquilo e precisa de um recurso para olhar e para se curar, entre aspas, daquilo, sabe? Para E curar o o seu floral, emocional e o floral de tudo pode aquilo que ajudar a não vem. fazer, e o floral pode ajudar a fazer essa investigação de camadas e indo mais. E o floral vai tirando essa camada. No momento que ele vai tratando essas camadas externas, né, pode surgir questões que já estavam dentro da gente, mas que estavam lá muito abafadas ali, né? Então, assim, quando você tira aquela tampa, as coisas podem sair, podem fluir, e aí, conforme vai tratando uma coisa, vai aparecendo outra. Às vezes acontece assim quando às vezes a gente trata alguma camada, a pessoa se dá conta de coisas que ela não falava, nossa, mas eu sempre tive isso, mas eu nunca tinha parado para olhar. Isso nunca foi tão forte assim, nunca tinha me dado conta, mas eu sinto que eu sempre tive, sei lá, às vezes, vamos supor, uma baixa autoestima. Nossa, eu sempre tive, mas agora tá muito gritante, eu preciso trabalhar isso. Então aí a gente vê emergindo uma outra camada, né, que a gente também precisa trabalhar ela, Maravilha. né, desequilibrar. Agora, me conta uma coisa, o floral pode ser usado com outros tratamentos ao mesmo tempo, sim? Pode. Pode sim. O floral, ele não tem contraindicação, né, tá? Então, assim,
Se acontecer, por exemplo, de eu usar uma essência que não é para mim naquele momento, que não é indicada para mim naquele momento, ela não vai fazer efeito. Ela simplesmente. Então, vamos supor, a gente geralmente faz um vidrinho de tratamento com até 6 essências. Se daquelas 6 essências, 2 forem para o que eu estou precisando, para o meu emocional, para o que está emergindo naquele momento, elas fazem efeito e as outras não. Então, geralmente, quando você quer uma assertividade maior, aí você procura um profissional, porque você vai ter uma assertividade maior no caso de fazer as 6 essências trabalharem para você, né? Mas ele não tem contraindicação. A única contraindicação é com relação ao conservante, né? Que é ou Sim, álcool, ou a glicerina, né? Então, mas o floral em si não tem nenhuma contraindicação. E é legal também que a gente pode, por exemplo, borrifar no ambiente, a gente pode fazer uma pomada, passar na pele, alguns problemas de pele a gente consegue ajudar bastante com os florais. Então, assim, tem vários jeitos, você não é só tomar ali as gotinhas na boca. Então, hoje em dia tem vários jeitos. Eu mesma eu faço aqui em casa, eu faço um vidrinho spray e eu coloco essência floral e eu coloco óleos essenciais, tudo junto ali. De sim. vez em quando o bicho tá pegando, eu vou lá. Aí meus filhos vêm. Mãe, faz em mim, faz chuvinha. Aí eu borrifo Aham, neles também. Então sim. ele dá uma harmonizada no ambiente como um todo, sabe? É legal também para quando a gente vai trabalhar, né? Antes do atendimento, a gente dá aquela harmonizada no ambiente, né? Dá uma clareada, vai lá, borrifa com rescue. É bem legal, assim, porque ele é muito versátil, né? A gente pode usar de vários jeitos. Você não quer na boca, você põe na pele, você põe no ambiente, né? E como ele não tem essas contraindicações, né? Então a gente Uhum. pode fazer uso mais livremente, digamos. Eu queria te perguntar também, Flávio, daqui a pouco a gente já vai encaminhando para o final, né? Que daqui a pouco já deu uma hora. Né? Eu não sei se você estava acompanhando, né? Para quem está aqui, quem está vendo agora o gravado, enfim, a gente faz parte de um grupo lá, né? Eu e a Flávia no grupo lá da Casa Rudá, né? E tem várias mães, inclusive, enfim, se você quiser deixar um comentário aqui, tem um grupo de mães do pós-parto Sim. que oferece esses encontros, né? A gente faz parte dessa equipe da Casa Rudá, Uhum. que oferece esses encontros, né, semanalmente, gratuitamente, com temas, né, também. Ai, é uma potência, meu Deus. É uma potência, super É legal. muito E aí no lindo. grupo, que só acontece um encontro por semana, mas o grupo no WhatsApp rola todas as coisas, né? E foi tão interessante que hoje eu tava ali falando, né, com as meninas, e uma delas falou de uma situação, né, bem pontual assim. Ai, gente, eu quero saber de vocês, a opinião de vocês. O meu bebê vai estar com 1 ano e 3 meses e eu vou fazer uma viagem no final do ano, mas eu nunca viajei com o bebê. E a viagem tem tantas horas, é uma viagem assim. Será que eu faço? Será que dá conta? Será? E com esses medos, aí eu fui lá e falei para elas: olha, gente, quem sabe o floral pode te ajudar, mas, né? Vou perguntar para você. Numa situação como essa, né? É, você acha assim, né? Que é bem pontual, assim, né? Sim, Como uhum. é que a gente faz esse uso do floral numa situação dessa? Ele cabe, né? Faz antes, Uhum. um tempo antes, já sabendo que tem a data ali. Porque a mãe tá ansiosa. De fato, dependendo de cada Sim. criança, a gente viajar com a criança no carro Nossa. é um sufoco. Uma ou É, duas, né? Dependendo da distância, se você vai ter companhia nessa viagem, se vai viajar com sim. a criança sozinha, a gente sabe que é um desafio, né? Que é muito Uhum. novo. É algo que eu nunca imaginei o quanto ia me trazer desafio pensar em viajar com uma criança, um bebê de E colo. a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Porque às vezes a criança adora andar de carro, mas na viagem ela cansou de ficar ali na cadeirinha. Ou às vezes a criança que não gosta e dorme a viagem inteira. A gente nunca sabe como é que vai ser. E tem as questões da viagem, né? Que pode ter um engarrafamento, a gente pegar uma coisa no meio do caminho. E aí ter essa preparação, eu acho fundamental, Uhum. assim, sabe? Eu acho que dá essa Sim. acalmada. E o que Sim. você diria para uma mãe dessa, assim, como terapeuta? Tem muitas coisas que dá pra gente trabalhar.
Por exemplo, a gente pode trabalhar essa ansiedade da mãe antes da viagem, para ela se acalmar, né? Para conseguir também ela fazer uma boa viagem, né? Tem o medo de que a criança sofra, o medo de algum acidente. Então, várias coisas a gente. Tem muitas questões que a gente pode trabalhar, tanto na mãe quanto na criança, né? Então, para a criança também a gente pode trabalhar aquelas situações, dificuldade com situações novas, tanto medo, se é uma criança que não costuma ficar muito tempo na cadeirinha ou que não costuma andar de carro, ela pode sentir medo naquele momento, né? Tem inúmeras questões que a gente pode trabalhar antes e se preparando e usar o floral também no momento da viagem, né? Teve um atendimento que eu fiz já faz alguns anos. Ela era a mãe, o pai e um bebezinho. Na época ele tinha acho que 8 ou 9 meses, se eu não me engano. E os pais iam fazer uma viagem longa sem o bebê ia ficar com as avós, né? E aí, antes de ir, tipo um mês antes, ela me chamou e falou: Flávia, estou desesperada, estou morrendo de medo. Ela amamentava no peito, ela não queria desmamar. E ela tinha toda essa questão do medo dele desmamar, da dúvida, será que eu vou mesmo? Aham. Então, a gente trabalhou tudo isso no bebê também, para ele se adaptar, para que ele não sinta tanto a falta, porque sentir a falta ele vai, é inevitável, mas para que ele consiga se sentir acolhido. Ele já tinha um vínculo muito forte com as avós, que ele ia ficar, então para reforçar esse acolhimento, esse colo, para que isso não fosse uma situação muito traumática para ele. E com a mãe, trabalhar essas mesmas questões, tanto o medo do desmame, quanto uma situação nova. Tem muita coisa que dá para gente elaborar nessas situações especificamente. E depois ela me contou. Bom, então aí usaram floral. E depois ela me contou. Ela falou assim: nossa, eu voltei e parecia que eu nunca tinha ido. Aham. Lá, quando eles estavam na viagem, ele não queria nem conversar com ela por vídeo. Ele estava sempre brincando, correndo pela casa, bagunçando. Não estava nem dando muita bola para ela. E quando voltou, ela chegou, ele já pediu mamar, ela deu, Numa voltou a leveza. amamentar, aumentou por um tempão ainda, tipo assim, como se ela tivesse ido ali no skinny e voltado. Foi bem interessante essa situação, assim. Ele sentiu, mas sentiu muito pouco, assim. Ele não teve aquelas crises de angústia, de sentir falta realmente, assim, né? Mas foi muito interessante, assim, porque ela falou assim: nossa, ele nem me deu bola quando eu ligava no vídeo, ele não tava nem aí, nem queria falar comigo. E depois, quando chegou, parecia que não tinha ido, sabe? Tipo, nossa, você tá aí? Aham. Foi muito interessante. Ah, é muito bom, né? Muito bom saber que tem recursos que estão ali, que você pode ter na tua bolsa, né? Que podem te tirar de um Nossa. buraco. E eu lembrei de uma vez também que você falou pra mim, porque eu sou dessa esquecida. Eu preciso ter aplicativo que fica me lembrando que tem que tomar. Tipo, homeopatia é assim, né? 3 vezes por dia, tantas gotas aí. Aham. Eu, eu nem não tô usando agora Coloca lá homeopatia, no papelzinho pra lembrar, né? mas a minha filha, ela usa e eu dou graças a Deus que eu não preciso ficar lembrando ela, porque senão ia ser um terror. Eu lembro que eu usava muito quando ela era bem pequenininha, a gente usou bastante aquelas bolinhas, né, de homeopatia, e daí Uhum. tinha que lembrar e tal. Mas eu lembro uma vez que eu falei, né, de um floral que eu tava usando, e eu acho que você comentou lá no grupo alguma coisa dessa coisa de colocar na água e tomar, né? Uhum. E tomando durante o dia. É possível? Sim, Como é que a gente faz? Se sim. tem a mesma potência, se vai fazer o mesmo efeito? Que Uhum. dica você dá para uma pessoa que tem uma garrafinha de água, que sempre tá andando para lá e para cá, mas esquece do floral? Então, o floral, ele é completamente, não tem nada a ver, né, com a medicina tradicional, né, alopatia, essas coisas assim. Ele atua de acordo com a frequência e a regularidade com que a gente toma e não com a quantidade. Então, vamos supor, se eu virar um vidro inteiro do floral na boca de uma vez só, ele vai equivaler a uma dose, tá? Então, assim,
não vale a pena, por exemplo. Geralmente a gente passa para a pessoa tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. Mas eu super entendo. Eu falo assim, gente, essa mãe tá lá naquele turbilhão, com a criança mais velha ali, dando trabalho, o bebezinho, dá conta de casa, comida, lavar roupa. Não tá dando conta, ela não vai. Mas eu vou falar por mim, porque é difícil ser lembrado de dar lá o floral 4 vezes por dia. E aí, uma coisa que eu faço na minha casa é pegar a garrafinha de água dos meus filhos, por exemplo, eu sempre deixei as garrafinhas de água, copinhos, né, de água deles, assim, espalhado pela casa. Sempre ficou à disposição. Então, se eles estão com sede, eles vão lá, bebe, né, desde que andem, né? Eles vão lá, pegam a garrafinha, bebe e larga lá. Então, o que eu faço? De manhã, eu lavo a garrafinha, e aí eu pingo as 4 gotinhas lá. Eu não preciso pingar, por exemplo, 16 gotas, que são 4 vezes ao dia, né? 4 gotas 4 vezes ao dia. Eu não preciso pingar as 16. Eu pingo só 4. E aí, cada golinho que a criança der naquela água, ela vai estar tomando uma dose. Quando a gente fala 4 vezes ao dia, a gente fala no mínimo 4 vezes ao dia. A pessoa pode tomar de hora em hora. A pessoa pode tomar o dia inteiro. Então, cada golinho que ela der, inclusive é melhor se ela tomar bastante, né? Assim, com uma frequência um pouco maior. Ele faz um efeito, assim, mais rápido e mais duradouro, digamos. Então, assim, cada golinho que a criança der naquela água, ela vai estar tomando um pouquinho de uma dose daquelas essências. Então, e aí, a hora que acabar, você, né, lava a garrafinha, enche de água de novo e pinga lá as essências novamente. Então, é completamente, assim, diferente do que a gente está acostumado, assim. Eu acho que é muito mais fácil. Por exemplo, eu tô sempre com a garrafinha, assim, sempre. Tipo, eu tenho 3. Eu bebo cerca de 3 litros de água. Então, eu vou enchendo durante o dia. Eu tenho uma de 1 litro e vou enchendo. E aí, às vezes, eu preparo, encho às 3 de manhã, assim, eu já pingo nas 3, assim. Conforme eu vou bebendo durante o dia, aquilo já vai estar entrando, já tem aquela informação naquela água e já vai estar entrando no meu organismo, né? Então, não tem problema também ser diluído. Por exemplo, na garrafinha de 500 ml. Eu tenho que pôr uma quantidade maior de floral. Não, você põe só as 4 gotas. Ou se, eu vou tomar direto na boca, também são só as 4 gotas. Maravilha. Né? Gente, é uma coisa que facilita, menina. Porque assim, hoje em dia, Isa, quem que vai lembrar de tomar 4, 5, 6 vezes ao dia, de dar para o bebê? Você tá lá naquela bagunça do dia a dia, você não lembra. Então, quando a mãe sai, a pessoa sai para trabalhar, ou a criança que vai para a escola, eu sempre falo assim, a escola permite que leve uma garrafinha de água de casa, não que seja cheia lá? Permite. Então, você já pinga o floral naquela garrafinha que a criança vai para a escola. A escola não permite? Então, mande o floral e peça para a escola dar, por exemplo, 2 vezes. Aí dá uma vez de manhã, enquanto a criança está em casa, mais 2 na escola e uma à noite, antes de dormir. A gente acaba conseguindo se organizar, né? Em cada caso, né? A gente vê especificamente em cada caso, mas dá para se organizar. Então, assim, não é tão complicado, por exemplo, como a homeopatia, que você não pode misturar muito em nada, e você não pode ficar tomando, por exemplo, a homeopatia, a não ser em casos específicos, que você vai, vou tomar homeopatia o dia inteiro. Sim. Não, se ela não tiver sido orientada para você tomar várias vezes ao dia, não, você só toma uma vez só. Né? Então tem algumas coisas que dá pra gente se organizar e fazer. E tem uma coisa que eu acho bem interessante, que o Dr. Bá falava assim, às vezes a gente tá tomando lá um vidrinho de tratamento, as nossas essências lá, e aí, nossa, eu lembro de tomar todos os dias e lembro dele, né, tudo lá tomando, chega, sei lá para 20 e tantos dias que eu tô tomando, eu simplesmente esqueço daquele floral, assim, tipo, do dia pra noite eu esqueço que o floral existe, eu vou lembrar, sei lá, 5 dias depois, nossa, já faz uns dias que eu não tomo floral, eu nem lembrava que o floral existia. Então, o Dr. Bafa dizia que quando a gente acaba esquecendo o floral é porque a gente não precisa mais daquelas essências. Então, aí a gente pode retornar para o terapeuta e reavaliar que provavelmente a gente precisa de outras essências. Às vezes, os florais de personalidade podem continuar, mas os situacionais, que a pessoa já saiu daquela situação, então ela já nem tem mais aquela conexão
com o floral, sabe? Que nem você falou assim, ai, aquele vidrinho, nossa, carrega comigo, né? Tá na minha bolsa, é personalizado. A gente cria uma conexão com o floral. Então, quando aquela conexão com o floral já não é tão forte, a gente não precisa mais daquilo. Então, a gente reavalia e faz as mudanças as alterações nas essências que a gente que a gente está precisando naquele momento, né? De acordo com a camada que Sim. emergiu ali. Aham. E aí, me surgiu agora outra dúvida, assim. Você falou desses dois tipos, né? De personalidade e Situação. de situação, né? É, os de personalidade, eles são como as homeopatias de fundo, assim, que as crianças têm. Tem um floral que é pra você. É isso? Não especificamente. Na Uhum, homeopatia, né, tem várias linhas da homeopatia, mas a linha que trabalha mais as linhas mais unicistas, né, a gente trabalha, né, com esse de fundo que é um só. uhum, Com os florais, não, a gente pode ter três de personalidade, entendeu? Então, por exemplo, assim, tem uma pessoa aqui que tem muita dificuldade com mudanças, e quando a pessoa fala assim, não é agora, não é de agora, eu sempre tive dificuldade com mudanças, e uma pessoa que é perfeccionista, e isso incomoda ela, também pode ser. E aí, assim, a pessoa pode ter essas duas características, né? E aí ela vai usar dois de personalidade, desde que a gente consiga perceber que a pessoa já age assim por um tempo. E sim, isso não quer dizer que ela também vai deixar de agir, né? sim. Tem gente que fica com medo, assim, às vezes eu pergunto, você é perfeccionista? A pessoa fala assim, eu sou um pouco, mas eu gosto. Eu não quero deixar de ser, não quero virar bagunceira. Sim. Aí eu falo, não, você não vai virar bagunceira, porque o floral não tem a capacidade de mudar, assim, a personalidade da pessoa. Mas quando a pessoa é perfeccionista num grau em que aquilo incomoda, em que aquilo traz prejuízos na vida dela, na rotina dela, nossa, ela não tá conseguindo, por exemplo, lá no puerpério, ela não consegue lidar com nada porque ela quer estar sempre arrumando a casa e ela não consegue arrumar a casa e quer estar tudo muito perfeito e ela não está dando conta disso e do bebê ao mesmo tempo. Aquilo tá causando uma angústia para ela que a gente trabalhando o floral que vai é, equilibrar essa questão na vida dela, ela não vai virar uma pessoa bagunceira, mas ela vai tolerar mais que, por exemplo, aquela louça fique ali por mais 1 ou 2 horinhas enquanto o bebê termina de mamar, por Uhum. exemplo. Entendeu? Ela não vai falar, pronto, agora minha casa vai virar do avesso e eu não vou mais, nunca mais arrumar. Não, aquilo vai deixar de incomodar ela. Ela vai, por exemplo, vai tolerar mais e Sim. deixar assim, bom, eu não consigo ir arrumar agora, porque eu tô com o bebê aqui, mas mais tarde eu arrumo, depois alguém arruma, eu delego a função pro parceiro, pra parceira, pra mãe, pra diarista, pra alguém, né? Então a pessoa consegue viver melhor e equilibrar essa questão. E até às vezes dá uma clareada, né? Porque o que que acontece no puerpério? Sim. Muito isso, assim. Eu sempre fiz aquela tarefa, né? E agora eu tenho que continuar, mas daí não dá pra fazer aquela tarefa, né? E daí a Então, pessoa acha que consegue continuar fazendo a tarefa e dando conta de todo o resto, né? isso, Assim, do bebê, do exato. porpério, de si mesma. E essa E, sobrecarga e é mental, humanamente impossível. não dá. E essa sobrecarga mental, né? E aí a mãe fica triste, fica revoltada, Sim, aí ela acha que a culpa é, tipo, agora eu sou mãe e daí não consigo mais, não ou posso enfim. fazer mais nada. Pode passar É, muitas coisas na cabeça. E daí o que acontece, que eu acho que o floral ajuda, o resco e tudo mais, é de dar uma clareada, inclusive para ela sim, perceber que existem outras possibilidades daquela necessidade de ser atendida. Não necessariamente exato. ela tem que fazer. E tolerar, É inclusive, a se exclusividade dela, né? a outra Que pessoa pode vai ser fazer, não vai fazer igual ela, né? Também dá isso, essa tolerância também, assim, a tipo, não, tolerância, não vai talvez sair exatamente. do meu jeito, né? Uhum, Mas às vezes você ir tolerando e também vendo que tem outros jeitos de fazer, né? E que é uma fase, né? É chato falar isso pra puérpera, eu não gosto assim de falar, gente, vai passar.
né? Mas porque eu quero que a pessoa entenda que é uma transição, que vai passar, mas o que que a gente pode fazer enquanto a gente está caminhando nesse lugar? Uhum. Não é Que a gente esperar pode melhorar a vida naquela situação, né? e deve melhorar, né? Sim. Então, acho que E, não é esperar que vai passar, né? Porque tem mãe que fica uhum. assim ansiosa. Diz que no terceiro mês as coisas mudam. Diz que depois ele Daí vai ter chega uma lá no crise terceiro mês. e não muda, né? E às vezes vai mudar lá no quinto mês. Ai, que as cólicas e não sei o quê. Então, né, Uhum. trazer o floral para nossa vida, né? Ter a nossa Sim. garrafinha aí com 4 gotinhas para a gente ir tomando durante o dia. É, E então, é legal, eu acho que você assim, dessa situação que você falou, inclusive, é interessante, assim, que tem alguns florais para quando a gente se sente sobrecarregada também. Então, assim, já especificamente para isso. Então, assim, vamos usar, sabe? Por exemplo, quando você falou que a outra pessoa faz, não do nosso jeito, mas, né, do jeito da pessoa. E também tem um floral para quando a gente é muito crítico, que a gente olha só o lado negativo dos outros, critica, e meu marido vai falar que eu preciso tomar um balde disso. Então, tem isso também, então, para a gente meio que, entre aspas, assim, desapegar um pouco dessa crítica que a gente faz, do olhar negativo que a gente olha para o outro, né? Então, especificamente nessa situação que você falou, olha quantas essências dá para a gente tomar, né? sim. E especificamente sobre esse tema, né? Uhum. E isso pode clarear e equilibrar a nossa vida, que a gente vai conseguir olhar além disso, olhar além dessa situação. Não ficar ali, porque naquele turbilhão a gente às vezes não consegue, isso dá uma acalmada. O floral dá uma acalmada e você consegue olhar além daquilo e buscar alternativas, né? O que que eu vou fazer então? Eu me sinto melhor delegando a louça suja para alguém, ou me sinto melhor deixando o bebê com alguém e eu vou lá lavar a louça. Eu Sim. preciso também ter discernimento para saber o que Uhum. que o que que eu prefiro fazer, né? Como eu Sim. vou me sentir melhor, né? Uhum. Então, assim, de uma situação, você, nossa, tem N florais que a gente pode usar. E eu acho que isso está muito alinhada com esse meu pensamento, né? A minha visão de mundo e trazendo esses recursos que apoiam as mulheres na travessia, que é a gente tem buscado muitas respostas do que, como fazer naquela situação que eu tô vivendo na minha casa. E assim, gente, a minha Receitas, né? história, a nossa história não tem receita pronta, né? E por mais que esse discurso ele esteja assim, cheio, né? Da Uhum. boca de muitos profissionais que lidam com esse momento da vida, do puerpério, não sei o quê, tá cheio de método querendo encaixotar você numa maternidade técnica e performática, né? Uhum. Sendo que a maternidade, ela é uma relação. Você não, o filho não é, sabe, educar não é uma técnica. É uma relação Uhum. que vai acontecer no dia a dia e vai se estabelecendo no dia a dia novos acordos, novos jeitos, porque é uma pessoa que tá. Eu sempre falo isso, né? Uma pessoa, um bebezinho que tá chegando no mundo, que por mais amor você sinta por aquela pessoa, você não conhece aquela pessoa. Nem ela Uhum. sabe quem ela é ainda, Ela não nem ela conhece o sabe. mundo, não conhece ninguém, não conhece nada, nem a si mesma, né? Isso, exatamente. Mas lembrar que aquela é uma pessoa, é um sujeito, E não é que é uma um extensão. binômio. São duas É pessoas uma... diferentes, né? Exato. E às vezes vem essas receitas, né, de fora, colocando a gente na caixinha, como assim, toda mãe tem que fazer isso e todo bebê vai reagir desse jeito ou tem que ser desse jeito. Mas a gente está falando de pessoas completamente diferentes, né? Sim. Eu sou diferente de você. Então, assim, existe hoje em dia isso, e eu acho que isso causa muita angústia, sabe? Eu vejo, às vezes chega assim para mim também. Ai, me falaram que eu tenho que amamentar exclusivamente, mas eu tô muito cansada. E por mim, tudo bem dar uma fórmula de madrugada, quando meu marido acordar e dar uma fórmula de madrugada, seja numa madeira, no copinho, isso
a pessoa chega assim, pra mim tá tudo bem, eu me sinto bem com isso. Mas as minhas amigas não permitem, entre aspas, assim, não posso porque me falaram que eu tenho que fazer amamentação exclusiva e eu tenho bastante leite, então onde já se viu eu dar uma fórmula, né? E a pessoa vem com essa crise. E isso é muito gritante, assim. E eu penso assim, nossa, e a mente da pessoa podia estar ocupada com outras coisas, com outras crises. Mas Sim, não, ela tá ocupada, tá preocupada, tá causando essa angústia por uma coisa que vem de fora, exato, né? O exatamente. porteiro já tem tanta coisa, nossa, tantos sentimentos, tanta coisa acontecendo, que essa coisa que vem de fora e tenta colocar a gente na caixinha é um problema a mais na nossa vida. É uma coisa a mais que a gente vai ter que lidar, né? E a partir do momento que a gente consegue entender isso, não, vem de fora, essa história da fulana, de quem criou esse método, ou da influencer que está falando isso deu certo para ela. Eu posso, às vezes, pegar algumas dicas, ai, olha, sei lá, fiz isso hoje, deu certo. Beleza, se dá certo, ótimo, mas sem tentar, né, enfiar uma coisa que não tem a ver com a gente. Né? Exato. Que não tem a ver com a nossa vida, que não tem a ver com a nossa rotina, não tem a ver com a nossa família, não tem a ver com os nossos princípios. Então, Uhum. acaba sendo muito prejudicial, né, Isa? A gente querer colocar as pessoas ali nas caixinhas, né? Sim, não tem a ver com a nossa cultura, com o nosso dia a dia, com o nosso contexto, com as nossas histórias, né? Que a gente, quando chega um bebê, até esses dias a gente teve uma conversa sobre isso aqui, né? O meu marido, ele carrega a história dele, eu carrego a minha história e nossa filha vai ter a Uhum. história dela, né? Só que muitas vezes, quando a gente olha para nossa filha, a gente vai lembrar da nossa infância. E daí vem Nossa, com o discurso, ah, porque na minha época não dava pra fazer isso. E não sei o quê. Não, porque a minha mãe não deixava. Aí eu já chego e falo, mas a minha mãe deixava, né? E aí a gente vai confundir. Peraí, a gente tá vivendo. E essa criança não é extensão outra da. época, É outra outra criança. criança, E outra outra mãe. família. É outra coisa, né? E claro que a gente vai trazer essas lembranças e tudo mais, mas a gente não vai projetar ali, a gente vai criar coisas novas, né? A gente vai Uhum. criar uma pessoa, a gente está criando uma pessoa nova, num outro contexto tecnológico que a gente não sabe lidar. Né? Uhum. Então, vem um monte de gente, né, dizendo faça assim, faça assado, desse jeito, tantas horas por dia de tablet, disso, daquilo, Aham. e você fica assim, gente, peraí, mas isso não cabe na minha casa, não dá pra ser desse jeito. E como é que eu vou tomar decisões e fazer do meu jeito? E Se aí você que não eu estiver acho que fortalecida, você não consegue, não consegue. né? E aí é muito fácil você cair nas garras, né, da propaganda que tinha no intervalo, Aham. né, Do da curso marca. milagroso que vai fazer, sei lá, né? Você paga Aquele, 12 parcelinhas de, né? aquele programa que vendia aqueles produtos, né? Assim, tipo, Aham. para resolver todos os seus Vai problemas. resolver a sua vida. Mas é porque eu acho que daí com esse cardápio, ter um floral que vai te dar uma clareada para você decidir o que você tem que fazer, Sim. Vai te não é- fortalecer, ele né? não é muito interessante, sendo que esse cardápio está aqui. Então eu vejo muitas mulheres que chegam para o meu trabalho que já experimentaram muitas coisas desse cardápio. E falam, isso aqui Uhum. não deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui foi umas dicas super legais, mas assim, não cabe muito na minha Não deu vida. pra mim. Não pra Não, mim. Aí eu esse falo, sapato não coube no meu pé, né? isso. É porque você é única. Então aqui, quando eu trago pessoas como você, pra gente pensar juntas em que recursos a gente pode carregar pra gente fazer a nossa caminhada, escrever a nossa Sim. história, o nosso manual da nossa vida com a nossa criança, Uhum. né? Porque isso não está em nenhum livro, né? E aí quando a gente começa a apreciar que é possível a gente escrever o nosso livro, e que às vezes tem as dificuldades, mas quando vem a dificuldade, qual recursos, ferramentas eu tenho ali para me munir, que conhecimentos eu tenho, né? Para agora eu vou usar esse, ou essa pessoa que eu vou buscar para ver se ela pode me ajudar. Porque Uhum. ela tem essa Vai sabedoria que talvez me ela não levar pela saiba. mão E, e especificamente comigo.
né? Não é um Uhum. programa geral que dá para todo mundo. Exato, exatamente. Então, quero te agradecer mais uma vez, porque foram Ai, dicas Aline. maravilhosas. Eu acho que deu ainda mais clareada. Eu que já uso, sempre aprendo muito com você. Então é uma alegria, né? Essa tua disponibilidade de estar aqui e ver que é um universo assim bem amplo, mas ele é, de alguma forma, é simples, né? É pra gente resgatar algo que tá ali dentro da gente. Mas a gente só não tá conseguindo olhar. E as situações Uhum. trazem, né, os desafios, e aí a gente tem aí os nossos rescues, as nossas garrafinhas, os nossos pinguinhos no umbigo dos bebês, e vamos seguindo e vamos dando chance pra gente Uhum. sentir. E eu acho que isso é uma potência enorme. Os florais, eles dão a chance da gente sentir, entrar em contato com o saber que É. existe já dentro da gente. Parece Porque eles não piegas, vão né? eliminar aquilo, né? Eles não vão eliminar. Eles vão trabalhar aquelas questões na gente, né? Então a gente vai se equilibrar em cima daquele tema especificamente, né? Mas não vai assim, ah, vou pegar e vou tirar, vou me anestesiar, né? É completamente diferente. É um mergulho para dentro, digamos assim, né? Sim, sim, exato. Tem uma música, se chama Labirinto, da Mariana Volker, e o refrão da música é assim, né? Tipo, a única saída é pra dentro, né? Pensando Então, num labirinto que a gente tem bem essa ideia de labirinto, que a gente tem que achar o caminho pra sair dele, né? Mas não, não é isso. O caminho não é pra fora, né? É pra dentro. Então, é para é dentro. isso. Muito É bem grata. Se isso. você quiser deixar as suas Ah, palavras, a gente Isa. finaliza essa conversa aqui. Que Tô bem feliz. delícia, Isa. Gratidão pela confiança, gratidão pelo convite. Adoro, adoro fazer live. Ah, vamos arrumar outro tema para a gente fazer uma próxima? Eu estou adorando bater esse papo com você, assim. É sempre muito gratificante e me traz um crescimento, assim, como profissional e como pessoa, sabe? Trocar essa ideia profunda sobre as terapias e sobre a vida e sobre o mundo, é sempre muito gostoso fazer isso com você, querida. Eu agradeço demais o convite, a confiança Ai, e que bom. estou à disposição para quem quiser, para quem precisar de mim, para quem sentir que eu posso ajudar, que eu posso fazer alguma diferença na vida, me procurem. Meu Instagram tem um link direto para o meu WhatsApp, pode mandar DM no Instagram também. Então, estou aqui à disposição. Maravilha! Grata quem Gratidão, ficou aqui querida. com a gente. Eu vi que a Larissa tá aí do começo ao fim. A Larissa é uma que eu encontro numa outra plataforma. Eu não posso, não sei se a gente pode ficar falando o nome de outros lugares que a gente se encontra que não é É, o né? Instagram, né? Senão Beleza, né? ainda, né? Mas tem uma outra plataforma maravilhosa que a gente se encontra também para bater uns papos. A Larissa tá grávida, se eu não me engano. E eu sei que ela tá buscando aí várias fontes, né, para se munir de conhecimento. Então, grata, Lari, que você tá aqui. E todo mundo que ficou, você que tá vendo gravado, compartilha esse conhecimento, Envia, porque, né, as pessoas uhum, precisam saber. Tá aí precisa. Envia disponível. para aquela gestante, para aquela puérpera que está ali, acabou de ter o bebê, tá lá naquela confusão, naquele não sei o que eu faço. Envia para ela, envia para aquela amiga, Isso, para o pai que está ajude. ali recebendo a notícia agora que vai ser pai, né? Que às vezes não nem Aham, sabe o que sentir, o que que acontece. Ai, tá tudo bem. Não, não tá, a gente sabe que não tá, tá, né? né? E é isso. Então a gente tem esse carinho de poder compartilhar para ajudar todo mundo que tá aí do outro lado. Beijo, Gratidão, amada. Isa, querida. A gente se Tchau. encontra. Sim, com Tchau, certeza. obrigada. Nada, imagina.